partir agora pela Rádio Brasil Espírita, Espiritismo em Foco, programa de debates e entrevistas com a participação do ouvinte. E hoje um tema muito importante e contamos hoje com a participação do nosso convidado Gilvão Barros. Você que ainda não baixou o nosso aplicativo, é bem simples, acesse o Play Store ou o sistema iOS e baixe o aplicativo da Rádio Brasil Espírita. Compartilhe a nossa transmissão através da Rede Brasil de Comunicação. Boa noite, Olga Miranda. Boa noite, Márcio Eduardo. Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Estamos aqui mais uma vez, juntinho com vocês, para a transmissão de mais um programa Espiritismo em Foco. Hoje com um convidado especial, Gilvão Barros, que vai tratar de um tema muito importante, que é o Espiritismo em nossos dias. Muito importante para que a gente possa fazer nossas reflexões, o que estamos realizando, até em prol da doutrina dos espíritos, né? Qual é a nossa contribuição em relação a isso e quais são os ensinamentos, inclusive dos espíritos superiores, em relação a todos esses acontecimentos de hoje em dia. Precisamos sempre fazer esse link importante, né, para a nossa reflexão de como nos conduzirmos, como devemos caminhar nossas ideias, como devemos ter uma conduta mais pacificada em relação às coisas que vêm ao nosso encontro. Também aqui, Neuzinha querida, nossa irmã maravilhosa, com esses olhos azuis e radiantes, está aqui à nossa frente para também iniciarmos o nosso programa. E Márcio Eduardo na condução aqui dos equipamentos da Rádio Brasil Espírita. Queremos mandar um abraço para todos vocês de Alagoas, do Brasil e do mundo que sei nesse momento nos escuta. E que possamos ter um aproveitamento máximo, que vocês contribuam também postando alguma pergunta, questionamento, contribuição doutrinária em relação ao tema que iremos desenvolver hoje. É um programa de debate, portanto, aberto à participação de todos. Boa noite, Gilvão. Muito boa noite, Olga, Márcio, nossa querida Neuza, a todos os nossos ouvintes nesse instante, através da Rádio Web Brasil Espírita. Uma saudação muito especial ao microfone da Neuza, que maravilhoso. Merece um destaque. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigada, Gilvão. Nós que agradecemos o carinho com que você atendeu ao pedido da Rádio Brasil Espírita, disponibilizando seu tempo, seu conhecimento para compartilhar conosco esse tema. Boa noite, Neuzinha querida. Boa noite, Olga. Boa noite, Márcio Eduardo. Boa noite, Gilvão. Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Aqui estamos juntos mais uma vez para realizarmos este programa iluminado Espiritismo em Foco. Como Olga alertou, você, querido ouvinte, pode participar conosco. Envie as suas perguntas, suas contribuições doutrinárias sobre o tema que será trabalhado na noite de hoje. Nosso boa noite especial aos ouvintes que estão sintonizados pela primeira vez na Rádio Brasil Espírita. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal e que Jesus os abençoe. Gilvão, colaborador desta casa que hoje nos acolhe, o Centro Espírita William Crookes, aqui está conosco trazendo as suas reflexões desta noite, para que sejamos aqueles que coloquemos em prática todos os ensinamentos da noite. É isso, queridos irmãos. E como sempre iniciamos realizando a prece de abertura do nosso trabalho, vamos pedir a Neuzinha para realizar essa oração, a fim de que possamos dar continuidade ao nosso trabalho, protegidos pelo alto. Agradecemos neste instante a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus Cristo, nosso irmão e guia, pela permissão concedida para estarmos reunidos mais uma vez, realizando este trabalho de puro amor. Agradecemos a espiritualidade superior
que coordena e dirige este programa e que tem nos abençoado e fortalecido, nos orientando nas decisões a serem tomadas. Agradecemos em especial ao mentor espiritual da Rádio Brasil Espírita, esse espírito amigo da falange do bem que se encontra presente no nosso ambiente. Obrigada, Viana de Carvalho, pela proteção, pelo amparo, pela inspiração que nos concede. Permaneça conosco, querido amigo, inundando nossos corações de amor e fortalecendo a nossa RBE a cada dia. Abençoe também, Senhor, aos nossos ouvintes e colaboradores, que a paz reine em todos os lares e que estejamos sempre conectados com a luz. Pedimos em especial pelo nosso querido irmão, que carinhosamente aceitou o convite para estar conosco nesta noite. Ilumine Jesus, o inspire amoravelmente, para que ele possa transmitir as suas reflexões com muita clareza e muita tranquilidade, e que nós todos que estamos ligados, que sejamos tocados nos nossos corações e que os ensinamentos da noite despertem em nós a vontade, o desejo sincero de mudança interior. Louvado seja Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Bom, então vamos iniciar o programa de hoje. Sabemos que temos muitas coisas interessantes para escutar do Gilvon e vamos então passar a palavra. Fique à vontade, Gilvon. Muito boa noite mais uma vez, é uma alegria estarmos aqui. Nós temos assistido a nossa sociedade desiludir-se sistematicamente com todas as suas ambições. Há mais de 200 anos abraçamos a ciência, que nos prometeu a felicidade que ainda não veio. A filosofia existencialista, que nos insiste em convidar para o prazer sem limite, em todas as áreas que se possa imaginar e conceber. E a despeito de estarmos fartos de tanto comer, de tanto beber, de termos o que vestir, de podermos nos conectar com um toque, temos milhares de seguidores, temos milhares de fotografias com sorrisos e, não obstante, nunca nos declaramos tão sozinhos, tão incompreendidos, tão solitários. Verdade. Eis um paradoxo que eleva a números inacreditáveis o suicídio e a depressão. A Organização Mundial de Saúde declarou, reunida em Atenas, no ano de 2010, que em 2030 a doença mais incapacitante da Terra, superando todas as doenças cardiovasculares juntas, será a depressão. E a depressão é a doença da alma. Já temos mais de 250 milhões de deprimidos. E é uma doença da alma. Imagine que quando Malthus desenvolveu a sua teoria, o pastor Malthus era escocês e ficou extremamente impressionado com a viagem que seu amigo engenheiro agrônomo fez à França, poucos anos antes do que viria a ser a Revolução Francesa. Malthus estabeleceu que o ponto de inflexão para que houvessem revoluções, guerras e fome seria o encontro de duas curvas. Uma, a produção de alimentos, que cresce com uma curva de progressão aritmética, quase linear. A outra, o crescimento das pessoas, o nascimento das pessoas,
que é uma função geométrica que nasce exponencial. O ponto onde elas se cruzam é o ponto de equilíbrio. Quando esse ponto de equilíbrio é ultrapassado, você tem, segundo Malthus, a necessidade de guerra, de fome, de alguma coisa que provoque novamente o equilíbrio. Malthus previu que a população da Terra poderia ser de até 1 bilhão de pessoas. Nós já estamos em quase 8. Depois da Segunda Guerra, a amônia que era produzida, tirada do ar no processo Haber-Bosch, passou a ser colocada no solo, e as plantações que produziam em uma progressão aritmética hoje produzem muito mais do que podemos consumir. Não obstante, nós que imaginávamos que o grande problema era a população e a disponibilidade de alimentos, agora assistimos pessoas bem-sucedidas, com as devidas aspas, atirarem-se de prédios em grandes alturas. E quando encontram o chão, no testemunho, alguns transeuntes que dizem: tinha tudo. Como pode? Estamos no limiar de descobrir que nem só de pão vive o homem. De que as nossas necessidades físicas já estão, na sua grande maioria, não como gostaríamos, porque o mundo é rico, mas há pobres demais nele. As nossas necessidades materiais, nós as temos como atender, mas as da alma, como fazemos? Qual o sentido de estarmos aqui? Quem nós somos? De onde viemos? Para onde é que vamos? Qual é a lógica que nos faz viver? Se não temos pergunta a essa velha tríade filosófica de mais de 26 séculos, muito provavelmente teremos grandes dificuldades para viver. Nossos poetas, nossos artistas, com a sua sensibilidade, um deles, Raul Seixas, chega a escrever que ele não quer morrer com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Que tem um lindo domingo, mas que acha tudo isso muito triste. Ter que dar pipoca aos macacos, que ele não acha porta, não vê a menor graça. Nas palavras dele, acha tudo isso um saco. Esse sentimento de vazio, de incompletude, de desagrado, de que falta alguma coisa, de onde é que vem? Onde é que está? Essas são as descobertas que o nosso século XXI está nos trazendo. A depressão não pode ser tratada com pílulas. A despeito de ser uma doença da alma, há quem aposte que é um desequilíbrio hormonal que pode ser corrigido com o devido tratamento. Com todo respeito, nós já tivemos outras experiências nesse campo. Freud tratava os seus pacientes com um produto obtido na época, a Bayer, a partir de um extrato de coca da Bolívia, que ficou conhecido como cocaína. A cocaína era receitada para a depressão. Depois percebeu-se o seu alto grau de viciação e foi retirada do mercado. Em seguida, as metanfetaminas, agora derivadas do ópio, opináceos, eram injetados e consumidos na forma de comprimidos para que se tentasse combater a depressão. Durante a Segunda Guerra Mundial, houve o consumo exacerbado de todas as tropas, tanto aliadas como alemãs, no uso desses fármacos euforizantes para tentar aniquilar o terror da guerra e melhorar a performance das batalhas. Em seguida, nós tivemos uma nova era com os ácidos lisérgicos, especialmente o ácido lisérgico número 25, que celebrizou o LSD no tratamento da depressão. Nós vivemos muitas situações interessantes, especialmente nos Estados Unidos da América, onde houve um homem muito especial que se auto-intitulou o Messias do LSD e tentou travar e tratar muitas criaturas
com essa nova droga. E tudo o que conseguimos foi um processo de drogadição, onde a nossa sociedade se engalfinha cada dia mais. Não encontramos resposta, portanto, nos hormônios ou nas substâncias neuroquímicas que nós utilizamos. Nos parece que, de fato, percebemos que problemas morais não podem ser tratados com fármacos. E o processo doença-saúde é o grande desafio de entendimento que nós temos hoje. Em especial, as doenças da alma. Porque nós tendemos a julgar as pessoas, principalmente os deprimidos. Se alguém chegar a um centro espírita a bordo de uma cadeira de rodas, muitas pessoas vão se voluntariar, vão ajudá-la, vão possivelmente pegá-la no colo, empurrar a cadeira, ceder o lugar, todo o gênero de gentileza quando se percebe a fragilidade do outro. Da mesma maneira, se alguém chega cirurgiado, acompanhado com um soro, todos nós vamos automaticamente em apoio àquela criatura. Mas se chega alguém diante de nós e diz: eu estou deprimido, não consigo fazer nada, é possível que escute: você tem 2 pés, 2 braços, 2 mãos, você não tem problema nenhum. Porque quando é a alma que sangra, nós não respeitamos, nós minimizamos. E é possível até que a gente diga: olha, eu vou mandar para você uma mensagem de um rapaz que eu recebi aqui no WhatsApp, que não tem 2 braços, não tem 2 pernas e faz muito mais coisa do que você. Nesse instante, nós estamos fazendo o que os especialistas chamam de julgamento. Qual é a mensagem que estamos passando? Você não é capaz. Você não tem problema. Se você não tem problema, o problema é você. Você é o problema. Porque você não tem problema nenhum. Ou seja, nós materializamos o que é de ordem eminentemente espiritual. Porque tudo que é do afeto, tudo que é do sentimento é do espírito. E ainda assim, via de regra, nós não respeitamos e atropelamos. Daí não ser surpresa. Hoje em dia a gente disputa até o sofrimento. Chega-se em casa muito cansado, abre-se a porta, vira-se para a esposa e se diz: olha, hoje eu tive um dia terrível. Com medo de escutar o desabafo, é possível que a esposa responda: o dia terrível não foi o seu, foi o meu. Que ainda depois de trabalhar, ainda vou ter que lhe escutar e resolver as coisas da casa. Dentro de uma perspectiva machista. Então o que é que vai acontecer? Há uma disputa de espaço, onde nós não conseguimos nem nos ouvir. Nós não temos tempo para ouvir. Nós temos tempo para dar conselhos sobre a vida alheia, não para ouvir. Então os indivíduos vêm para o centro espírita e no meio da fala nós até dizemos: mas fulano, eu passei por um problema assim um tempo atrás e consegui escapar disso fazendo isso, isso e isso e isso. Qual é a mensagem explícita? Aliás, implícita. Olha, faça o que eu faço, porque você não está acertando. E eu sei mais do que você. Eu não acredito em você. Eu só acredito em você se você fizer o que eu estou dizendo. O caminho passa por mim. De maneira análoga, às vezes, nós dizemos: mas fulano, isso é tão simples de resolver. Isso é tão fácil. Tem gente que tem problema muito maior do que o seu e conseguiu. Então, certamente, você vai conseguir. E jogamos sobre o ombro do outro. Nós temos, portanto, uma sociedade extremamente carente. Os amigos que nos escutam nesse momento devem ter se identificado. Em algum momento, devem ter ouvido ou falado. E nós estamos, portanto, em uma disputa de narrativas. Algo que não é novo. E foi rompido por Jesus. Jesus tinha uma perspectiva muito interessante da psicologia, mas nós só temos essa compreensão hoje, porque estamos falando de alguém que viveu em uma tribo, que eram tribos semi-selvagens, recém-saídas da idade do bronze. E durante esse convívio,
ele nos ensinou essencialmente num convite maravilhoso: vinde a mim todos vós que estáis cansados e aflitos. Porque se a gente não tiver cansado e não tiver aflito, nós não vamos. A gente deixa comigo que eu resolvo. Deixa comigo que eu consigo. Até hoje tem dado certo. Em time que se está ganhando, não se mexe. Então está tudo dando certo, não tem por que fazer isso. É necessário que a gente fracasse, que a gente encontre os processos de fracasso e de frustração, para que na aflição a gente abra mão do comportamento egóico, abandone o ego, reconheça o fracasso, reconheça a aflição e busque ajuda, porque de outra forma não seria possível. Não é que a gente pactue com o sofrimento, mas só quem está no sofrimento é capaz de ressignificar o que é e o que fez. Quem de fato encara o sofrimento como uma oportunidade, quando sofre, fica elucubrando, pensando: onde foi mesmo que eu errei? O que é que deu errado? Como é que isso aconteceu? Como é que eu cheguei nesse ponto? E é a partir daí, quando ele faz as perguntas, que as respostas estão prontas. O Espiritismo nunca foi tão essencial como agora. E o Espiritismo bem compreendido, não o proselitismo de nós fazermos espíritas, mas de espiritualizar as pessoas, que é essa a proposta essencial do Espiritismo: espiritualizar, respeitando o entendimento e a capacidade de expressão de cada um, não violentando a religião alheia. O Espiritismo, portanto, tem um foco muito claro: o sentimento. Nos dizem os espíritos que a nossa geração é extremamente intelectualizada e muito pouco moralizada. Essa fala é muito interessante, porque nos remete à perspectiva de que temos dificuldades essencialmente de ordem moral, com consequências afetivas e emocionais. É exatamente o drama que nós estamos vivendo. Só que isso foi dito há mais de 160 anos atrás, antes que nós colapsássemos da maneira que estamos. A gente vê que o Espiritismo ele começou muito fortemente, né? Lógico que as manifestações sempre existiram, desde que o mundo é mundo, desde que a gente tomou ciência da nossa essência, da nossa capacidade de escolher, de fazer escolhas, de pensar, que saímos daquela fase do princípio inteligente. E aí as manifestações na época de Kardec, elas eclodiram em várias partes do mundo, e esses fenômenos físicos eles foram muito importantes para destacar a importância da necessidade de visualizar a nossa essência espiritual. Através desses fenômenos, a gente descobrir que somos espíritos em passagem pela Terra, por aquela experiência. E hoje nós temos um manancial de livros gigantescos, né? Além das obras de Kardec, que foram codificadas por Kardec através de mensagens levadas até ele do mundo todo, de todas as partes, por vários médiuns, que permitiu, através do controle universal, trazer esses conhecimentos seguros para a nossa experiência de vida. E aí os seus livros estão hoje aqui, ainda mais didáticos, através do que os espíritos posterior a Kardec vieram nos trazer, como André Luiz, Joana de Ângeli, Tererê, e temos uma biblioteca gigantesca. Então aí a parte intelectual falando, as instruções, elas estão sendo com certeza trabalhadas com muita dedicação em várias casas, né? Mas a gente se preocupa muitas vezes que o espiritismo hoje, às vezes, eu falo movimento espírita, não espiritismo,
ele esquece um pouco o Evangelho, o estudo do Evangelho, o estudo do Novo Testamento, onde está a essência dos ensinamentos do Mestre. Quando ele fala do amor, quando ele fala do perdão, quando ele fala da necessidade de sermos humildes, brandos e pacíficos, isso parece não só, não sei se eu estou enganada, sabe, não só no movimento espírita, como em outros movimentos religiosos. Eu me preocupo com esse esquecimento da essência do ensino do Cristo, que é a mansuetude, a pacificação, o amor ao próximo como a si mesmo, o amor a Deus sobre todas as coisas. Então, o Espiritismo em nossos dias, ele nunca foi tão necessário, conforme você falou aí, diante do desespero que nós presenciamos nas crianças, nos jovens, nos adultos, de todas as gerações, aliás, de todas as gerações. O desespero que leva à vontade de não mais existir aqui nessa experiência vivenciada, né? E aí eu acho que nós temos esse papel importante, esclarecedor, de divulgar a esperança, e como nós poderíamos conquistar a fé, a coragem, como poderíamos perseverar nas nossas provas a fim de suportar com confiança, com tranquilidade. Sabemos que hoje, neste momento, várias pessoas estão padecendo os problemas de ordem física, de ordem moral, envolvimento com a saúde prejudicada, é o consumo de droga, é o consumo de álcool, é o descontrole emocional, e todos os outros distúrbios que nós vivenciamos na atualidade em nosso planeta, que tem gerado, inclusive, em outras partes. A gente sabe que a gente tem ouvintes que passam para a gente mensagens: como é que eu faço até da Síria, eu que estou aqui na guerra, como é que eu vou falar de paz? Não é? Então, o Espiritismo, ele nunca foi tão importante reavivar o ensinamento do Mestre e dos espíritos de luz que permitiram essa codificação desse Consolador prometido. E aí eu gostaria que Gilvão falasse dessa consolação prometida, que é um instrumento que fortificará a nossa alma nesse processo, né? Mas Neuzinha também quer falar algo. Eu penso que nós podemos afirmar que nunca, como nos nossos tempos, houve tanta necessidade do Evangelho redivivo, né? Que o espírito sedento de consolo, de esclarecimento, ele precisa desse Evangelho para oferecer-lhe paz, serenidade, bom senso, para que nós não nos deixemos envolver pelas ilusões, né? Que é muito fácil, nesse momento, a gente se deixar envolver, se deixar levar, né? Deixa eu complementar só uma coisa, já que é um programa de debate. Sim. Tem um filme que eu nunca esqueci, que ele se chama A Vida é Bela, né? Que quando os judeus foram presos, então nessa leva foi um pai com o seu filho, ficaram juntos, né? E ele transmitia, mesmo diante daquela dor, daquele sofrimento, ao filho, dizendo: isso aqui é um jogo, nós vamos ganhar, no final quem vencer vai ficar com o tanque, né, um tanque para si, vai poder passear, desfilar pela cidade, vendo lá do alto todas as vistas. E ele alimentou essa esperança no filho dele, mesmo diante de todo o sofrimento que ele passava, que ele vivenciava. Isso me deixou muito sensibilizada, né? E impressionada como você pode encarar a vida de ângulos diferenciados, né? Enquanto todos os outros foram tomados pelo desânimo,
de 100%, ele não esmorecia, porque ele tinha um objetivo, ele tinha uma meta de manter o filho dele confiante, manter o filho dele esperançoso, né? Eu não me recordo do filme, mas a sua emoção ao falar me deu vontade de ver de novo. De fato, as ilusões virão sempre, invariavelmente, porque nós realmente alimentamos. Os judeus tinham um hábito de comemorar a Páscoa com uma tradição muito interessante. As crianças cuidavam de um pequeno cordeiro. Esse cordeiro era mantido dentro das tendas. E durante 40 dias, as crianças tinham a incumbência de tratar dos animais. A higienização, a limpeza. E naturalmente você vai formar um vínculo, como é natural. Ao final do 40º dia, o patriarca da família recebia o cordeiro, levava-o a uma pedra e o degolava. Todo o sangue era separado do corpo e naquela noite aquela família ia comer aquele animal. Quando Jesus anunciou-se como o cordeiro na última ceia, todos os que estavam ali eram judeus. Todos sabiam, portanto, sobre o que ele falava. Era uma despedida. E a partir do instante em que ele diz: tomai e comei todos vós, e fazei isso em minha memória, há um sentido transcendente de que as ilusões podem nos alimentar depois que acabam. Depois que a gente se desilude, significa que a gente pode, é uma potência, uma potencialidade, a gente pode se alimentar dessa perda. Isso pode nos tornar mais fortes. Esse era o convite de Jesus. Nós temos muitos cordeiros, muitas ilusões que nós carregamos. Todos os projetos da nossa vida vão acabar. O projeto de ser pai vai terminar. O projeto espírita, como conhecemos, vai mudar. O projeto família, como nós conhecemos, essa existência, o nosso trabalho, tudo é impermanente. Mas nós criamos algumas ilusões atávicas. E é muito doloroso quando a gente perde essa ilusão. Mas, por outro lado, quem entre nós, desconfiando que tem alguma coisa errada, não quer saber? Por mais doloroso que seja a desilusão, nenhum de nós quer estar iludido. É verdade. Nenhum de nós prefere a ilusão. A gente prefere encarar uma situação mais dura do que viver numa ilusão. Esse é o convite que nos faz o Espiritismo. Quando o Espiritismo nos coloca, como você bem disse, não como um corpo que tem um espírito, mas como um espírito que temporariamente tem um corpo. Quando a gente muda essa perspectiva e sabe que absolutamente tudo o que nós estamos vivendo é transição, é uma passagem. E quando a gente começa a compreender, e essa é uma das grandes belezas da religião, todas as grandes religiões do mundo que dizem, a primeira das 4 nobres verdades, que é: a vida é difícil, ponto. A vida é sofrimento. Quando vamos a Jesus, a felicidade não é deste mundo. Quando a gente aceita essa realidade dura, paradoxalmente, a vida fica mais fácil. Quando a gente aceita que de fato a vida é um sofrimento, a vida tem suas dificuldades, é um caminho pedregoso e que a gente tem que encarar com dignidade, ela fica mais fácil. Esse é um paradoxo fantástico. Agora,
se eu procuro uma religião que me promete prosperidade absoluta, se eu seguir a vontade de Deus, se eu começo a mercadar com os céus, se eu começo a me desviar do caminho, no sentido de que tipo de proteção espiritual eu tenho, que tudo de ruim acontece na minha vida, eu acho que o meu protetor é dos mais fraquinhos que tem. Se eu vou por esse caminho, se eu começo a me lamentar da vida que tenho, se eu começo a me reclamar da vida que tenho, certamente eu estou alimentando ilusões. E muitas. Porque qual é a lógica? A lógica é: isso que está aí não é o que eu mereço, não é o meu caminho. O meu caminho é outro. Mas o que é que nos dizem as religiões? Existe uma porta larga, a da ilusão, e uma porta estreita, que é a da verdade, apertadinha, principalmente para mim que estou com esse corpinho apertada, difícil. Quando a gente pensa nisso, nessa dimensão, a gente entende e aceita a dificuldade. Daí o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi um livro tão especial, que foi o único livro de Kardec em que ele se recolheu a uma região da Córcega, uma ilha da França, e ficou em uma casa retratado em uma pintura muito interessante durante mais de 1 ano e meio em recolhimento, escrevendo o que nós conheceríamos como o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro sai após o Evangelho, os 4 Evangelhos de Rustam, que foi uma obra devastadora. Muitos se apressaram, feita por uma médium só, com todos os erros e naturalmente problemas que daí decorrem, com um admirador que era o próprio Rustam, e sob a orientação e compilação dele. Kardec, de forma completamente diversa, recolhe todas as mensagens que recebeu de cunho evangélico e tem um cuidado especial. Ele declara que o Evangelho segundo o Espiritismo vai deixar de lado os atos dos apóstolos, os ditos dogmas das igrejas e o Jesus histórico, e vai se concentrar apenas e exclusivamente nos aspectos morais e nas passagens que tinham cunho de ordem moral. Qual era a ideia? É que sob a bandeira da moral cristã, todos poderíamos estar juntos. Porque a mensagem evangélica não poderá ser jamais excludente. É impossível crer numa mensagem evangélica que diga que um povo é de Deus e o outro não é. Isso não é possível. Porque tudo é obra divina. Portanto, não cabe excludência na mensagem do Evangelho. Em nenhuma época. Jamais houve. Eu acho interessante, principalmente quando a gente lembra dos atributos de Deus. Se Deus é justo, não seria, então, qualificável que ele excluísse um povo em detrimento de outro, não é? Ou um comportamento moral em detrimento de outro. Sim. De outro. Muito me preocupa quando a gente fala o povo, as pessoas de bem, os homens de bem. Kardec teve cuidado no Evangelho segundo o Espiritismo de descrever o homem de bem. É um capítulo particularmente humilhante. Se o amigo ouvinte quiser ler, fica à vontade. Se conseguir identificar como homem de bem, por favor, entre em contato e me oriente, porque é muito difícil. Quando a gente lê os caracteres de um homem de bem, a gente percebe o quão distante nós estamos disso. E o pior é que lá não estão todos os... Não estão ele todos ele os ainda diz caracteres. isso. Exato. Não estão todos os caracteres. Porque a proposta é exatamente essa. É que o homem de bem é um devir. É uma proposta. É uma meta. Que aqui não é exequível. É impossível. Certo. O homem de bem que caminhou sobre a terra foi Jesus,
que é o modelo de perfeição que a gente pode conceber aqui. Ele, Jesus, para nós, é o que a gente consegue compreender de Deus. É o limite da nossa percepção. Nós temos aqui um ouvinte querendo participar, já já a gente prossegue. Vamos pedir para o... Quer ler, Márcio, a pergunta? É da Adriana. Pois é, vamos lá, a pergunta da Adriana, que participa com a gente através da Rádio Brasil Espírita. Sou evangélica. Gostaria de entender um pouco sobre uma questão que muitos pastores pregam, que o Espiritismo não é cristão. Os amigos poderiam esclarecer? Sou ouvinte desta emissora, Adriana de Maceió. Nosso abraço, querida Adriana. Naturalmente, nós não podemos responder pelo que os outros falam, nós não sabemos. Como dizíamos, Jesus é, para o Espiritismo, o modelo e a referência que nós podemos ter de conduta neste plano, neste planeta. É, portanto, que nós podemos conceber de Deus. Não é Deus. São duas personalidades, se podemos chamar assim, distintas. Deus é Deus. Jesus, em vários momentos, se coloca dicotomizado dele, afirmando: não faço a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que está nos céus. Esse problema foi resolvido pela Igreja Católica com a teoria da Trindade, um Pai, um Filho e um Espírito Santo, que é anterior ao próprio catolicismo. Nasceu em Corinto. Era a comunidade de Corinto, ao tentar catequizar os hindus, formaram o primeiro fenômeno de sincretismo religioso, porque os hindus já acreditavam em uma trindade: Brahma, o Pai Criador, Krishna, o Filho, o Logos, e Vishnu, o poder mantenedor. Brahma foi interpretado como o Pai, Krishna, o Filho, e Vishnu, o Espírito Santo. Então a Trindade nasce aí e causa uma tremenda confusão. Não são três em um. Há uma dicotomia profunda. É uma referência a uma religião nobre, a religião hindu, de mais de 6.000 anos. Nós que abraçamos o Espiritismo, portanto, não distinguimos, porque não somos capazes de distinguir entre Jesus e Deus. Perguntar a diferença para nós entre Jesus e Deus é a mesma coisa que uma formiga identificar a diferença entre o rio e o oceano. Ela não compreende. De forma análoga, nós não temos condição de distinção, mas sabemos que são duas coisas diferentes. Acreditamos que por isso nosso Senhor Jesus afirmou: ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou, em outras palavras, para compreender a Deus, é necessário que primeiro vocês me compreendam. Porque sem me compreender, que sou o limite de compreensão de vocês, as portas para a compreensão de Deus não se abrirão. É assim que nós entendemos. Deus e Jesus, temporariamente para nós, são indistinguíveis. Mas o próprio Jesus já fazia referência ao Pai, o colocando numa condição de sentimento e superioridade, e que não fazia a vontade dele, mas a do Pai que estava nos céus. Por isso acreditamos ser cristãos. Além do mais, cristão não é aquele que se diz cristão, mas eu acredito que a amiga vai concordar, é aquele que segue o Cristo não no discurso, mas nas ações, que é o que interessa. Então, nesse sentido, eu conheço alguns ateus dialéticos materialistas, que são muito mais cristãos que alguns cristãos que eu conheço. Sim, com certeza. Porque tem uma prática muito mais humana. Jesus nos advertiu quanto a isso, Adriana, quando dizia: se não amas ao próximo a quem vês, como podeis amar a Deus a quem não vês? Como quer dizer, se você não é capaz de amar aquilo que você toca, vê e interage,
não vai ser capaz de amar a Deus, que é para você uma ideia, uma abstração ainda inalcançável. Por isso Jesus, muito acertadamente, nos coloca em um passo de cada vez. É verdade, é muito importante essa reflexão aqui que a Adriana nos traz para que possamos estar aqui debatendo essas questões e vermos que o verdadeiro cristão é aquele que procura fazer o bem, que procura se melhorar, que procura ver no outro um irmão, que não julga pelas escolhas que esse irmão adotou e que é contributivo, que sempre está servindo e ajudando a sociedade na pacificação, no conhecimento da verdade do Cristo. E está lá Jesus nos ensinando que devemos nos amar como amamos a nós mesmos, cada um deve amar o próximo como a nós mesmos, que devemos ter paciência, que devemos ter tolerância e principalmente que através da caridade é que nós nos tornamos cristãos. Jesus veio aqui à Terra e toda a sua demonstração de amor foi produtiva. Ele sempre estava trabalhando, curando, ajudando, orientando. Então, ele nos diz assim no Evangelho que quando você estiver visitando o doente, é a mim que você está visitando. Quando você estiver visitando um presidiário, é a mim que você está fazendo. Então, ele vai nos dando as instruções que faz com que nós nos tornemos realmente cristãos. Cristãos são as práticas do amor que nos aproximam dessa energia que, conforme Giovanni nos falou, a gente não tem ainda capacidade de compreender a sua essência, a sua natureza, que é Deus, que é Jesus, mas o Mestre, ele, através de seus ensinamentos, ele nos dá uma ideia de como devemos prosseguir com segurança para buscarmos um caminho de felicidade, de equilíbrio e de paz. Muito obrigado, minha irmã, pela sua participação. E vamos passar ao Márcio para ler a segunda pergunta. É isso aí, você está no www.radiobrasilespírita.com.br, transmitindo para o planeta. A próxima pergunta é de Adeilson de Recife. Por que o Espiritismo é o consolador prometido e não as outras religiões? O Espiritismo não se coloca como exclusivo consolo. Nós podemos encontrar consolo em qualquer que seja a religião. Não obstante, na doutrina espírita, nós só acreditamos na fé raciocinada. O que quer dizer? Que para nós, além do consolo, do sentimento que a religião pode trazer, além da fortaleza, do apoio moral que ela pode nos prestar para enfrentar as adversidades da vida, é necessário que ela responda com clareza a perguntas, ou em outras palavras, que não hajam dogmas ou questões de fé. No Espiritismo, verdadeiro somente o é aquilo que de fato pode encarar frente a frente o questionamento e a verdade. Por isso nos colocamos na condição e cremos de consoladores prometidos. Há outras maneiras de consolação e formas de consolação, mas na doutrina espírita nós admitimos apenas a consolação derivada da fé raciocinada ou da fé pela razão. Na base, muitas religiões negam a razão a partir do dogma. O que quer dizer? Em algum momento, se eu insistir perguntando, vão me colocar: isso é um mistério, ou isso é uma questão de fé, isso é uma questão de base, eu não posso evoluir a partir daí, somente a Deus cabe. Para o Espiritismo, essa posição não pode ser utilizada como justificativa. Nós não admitimos o dogma. E por não admitir o dogma, por questionarmos, acreditamos encontrar as verdadeiras razões dos nossos sofrimentos. Acreditamos encontrar
por que sofremos e para que sofremos. E a partir do instante que a gente compreende por que e para que, não é que a gente pare de sofrer, mas sofre de outra maneira, com outra perspectiva. E essa nova forma de encarar o sofrimento é que constitui a consolação prometida. A lógica que nos trouxe a dor é a mesma lógica que, ao compreendê-la, nos faz encará-la de outra forma. Quando eu perco um filho que acaba de nascer e morre, que mal fez a Deus? Como é possível? Quando uma doença me aflige, a mim, imagine, que nada fiz, enquanto outro goza de saúde para levar a maldade e a crueldade a limites inimagináveis. Como explicar? Como explicar as doenças do berço, as doenças degenerativas, em que assistimos pessoas que nascem condenadas à morte, desde sempre, em uma condição brutal, uma condição às vezes vegetal, que trazem enorme dor para suas famílias. Como explicar a desigualdade das aptidões humanas, as tendências que trazemos do nosso coração? Desde pequeno, já não somos páginas em branco. É essa a lógica que o Espiritismo traz como consolação, a capacidade de encarar frente a frente a realidade em 3 pilares: a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos e a reencarnação. Esses 3 elementos basilares é o que nos dão segurança, paz e tranquilidade, conforto não só emocional, mas também intelectual, clareza para agir perante o sofrimento. Essa é a nossa pretensão. É isso, meu irmão. Obrigado pela sua participação. Eu queria contribuir no seguinte aspecto, de que respeitamos todas as religiões, e a própria codificação ele nos fala que a melhor religião é aquela que forma o maior número de homens de bens. E acreditamos que futuramente as religiões irão se unir em uma única religião. E não estou dizendo que seja a nossa, e sim aquela que estiver mais apta a demonstrar a verdade, aquela verdade que veio com a boa nova do mestre e amigo Jesus. E aí, às vezes, algumas pessoas falam que nós adoramos Allan Kardec, e isso aí é um equívoco no aspecto de que nós evitamos esse personalismo, porque o nosso mestre e guia único é Jesus. Está lá no livro que Kardec codificou com todas as letras, a menor pergunta do livro dos Espíritos. Então, o Kardec, o que ele fez? Ele juntou todas as comunicações espirituais existentes em várias partes do mundo. Ele, que era um cientista, que era um professor, que foi discípulo de Pestalozzi e que tinha toda uma base educacional e preparado para sistematizar todos esses ensinamentos trazidos. E nós sabemos que em todas as religiões essas comunicações elas acontecem, em todas, indistintamente. É na Igreja Católica, na Igreja Evangélica, nos centros espíritas. Apenas cada um de nós estamos tratando de maneira diferenciada, mas acreditamos que um dia, através do estudo mais aprofundado, nós iremos chegar a um denominador comum. Então, a doutrina dos espíritos, ela foi construída num tripé também, que é a ciência, a religião e a filosofia. E nós passamos, através da observação dos fatos que aconteciam, a sistematizar essa doutrina. Então, Kardec partiu da observação desses fenômenos espirituais que acontecem em todas as casas religiosas, em todas as partes do planeta, e começou a observar que nós tínhamos algo que precisávamos averiguar, estudar,
entender. E aí ele se preocupou com isso, começou a trazer cientificamente uma sistematização a fim de que nós pudéssemos entender o que acontecia, a nossa essência espiritual, a imortalidade da alma, o processo reencarnatório, que é o que vem a explicar tudo isso que Gilvão trouxe para nós. Por que nasce uma criança que, se não tivesse a reencarnação, sem braço ou sem visão, com problema auditivo, e nasce uma criança que tem a habilidade de tocar piano, e você vê com 4 anos ela tocando lá Mozart, Beethoven, Bach, fluentemente, como se já tivesse tido uma aula, quando ela mal sabe às vezes falar, mas traz esse talento de outras existências. Então, são essas observações que levaram a gente a construir essa ciência. Então, nós consideramos que, através dessas observações, desse estudo filosófico, científico e religioso, chegamos a essa conclusão de que o Espiritismo era o Consolador prometido, até por conta das próprias mensagens que foram psicografada e anexada a todos esses livros. Está lá dito, com todas as letras, o Espírito de Verdade, prometendo e trazendo para nós o Consolador prometido, né? Então, é por isso que nós acreditamos de que essa fé raciocinada, que faz com que a gente procure entender o porquê que eu acredito em Deus, porquê que eu acredito em Jesus, porquê que eu tenho que ser uma pessoa melhor. E energeticamente a gente sabe que quanto mais a gente faz o bem, mais a gente tem em nós uma substância que nos faz nos sentir com bem-estar. E quando nós fazemos o mal, o processo é invertido, nós nos sentimos mal. Então, o Espiritismo vem trazendo essas explicações de como funciona o nosso sentimento, o nosso pensamento, a nosso favor ou contra nós mesmos. O que nós produzimos de toxina a partir do momento que nós sentimos ódios, que nós sentimos raiva, que nós sentimos inveja. E aí ele, de maneira didática, vai esclarecendo o que a própria ciência vem trazendo. Outro dia eu tive uma aula sobre neurolinguística e a professora explicando o quanto que essas energias que são destrutivas podem fazer mal a gente, e quanto as energias positivas podem trazer até a cura mental, a cura orgânica, a cura psicológica, gerando equilíbrio, pacificação, a sensação de alegria, né? Sabemos que vivemos num mundo de provas, mas podemos sim sermos relativamente felizes. A partir do momento que nós temos resignação e humildade e o entendimento de que passamos por provas, tanto quanto nós fazemos um vestibular. O Enem que está aí, que acabou de acontecer, precisa o aluno que estudar, se preparar, se dedicar, não é? Reservar parte do seu dia para focar naquilo que ele quer. Se ele não fizer isso, qual vai ser a prova? Ele vai ser reprovado. Ele não vai avançar de nível e ele vai, consequentemente, sofrer, não é isso? Então, vamos entender, através dessas análises que nós vamos buscar dentro da doutrina espírita, o que podemos fazer para melhorar a nossa vida, a nossa condição espiritual. O que você acha, Gilvão? São duas as forças, trazendo com você, Olga, ao seu raciocínio. São duas as forças. Aquilo que eu colho do meu passado e, simultaneamente, aquilo que me prepara para o meu futuro. Essas duas forças moldam o que me acontece hoje. O que eu fui e o que eu colho desse passado. E a necessidade do que eu serei. Então, para nós que abraçamos uma doutrina reencarnacionista, porque a maior parte do mundo é reencarnacionista,
as grandes doutrinas do mundo são reencarnacionistas. Há uma diferença entre a karma e o espiritismo na lei de ação e reação. Para nós não existe o karma, porque para nós o karma é uma reedição do olho por olho e o dente por dente. Na visão espírita, uma palavra que eu gosto muito de ouvir, que é da nossa amiga Delza Gitaí, nós somos um projeto pedagógico de Deus. Nós estamos aqui para aprender, não para pagar. A lógica contábil não se aplica ao espiritismo nem aos ensinos de Jesus, porque ele dizia: um pouco de amor cobre uma multidão de pecados. Se fosse contabilidade, era olho por olho, dente por dente. Era exato. Isso não é possível quando eu adoto uma desproporção, como um pouco cobriu uma multidão. Portanto, a lógica não é essa. Se eu aprendo um pouco de amor, é uma conquista que me evitará muitos problemas, muitas dificuldades. Para nós, portanto, a criança que nasce sem braço não nasce necessariamente sem braço porque usou mal o braço na vida passada. Isso pode ser uma prova coletiva para aquela comunidade, para aquela família. Pode ser uma preparação para o que virá, nós não sabemos. Se alguém está sem os olhos, sem a visão, se alguém não pode receber seu filho, sua filha, não pode parir, é infértil, não é necessariamente uma punição porque viveu um passado delituoso na maternidade e na paternidade. Pode ser também uma preparação para o futuro que nós desconhecemos. Por isso Jesus acertadamente diz: não julgues, para que não seja julgado na mesma medida em que julga. Não podemos avaliar nem dizer: caiu, foi preso, vai sofrer, teve o que mereceu na vida passada, está pagando o que aconteceu. Já ouvimos muito. Nós não pagamos. Nós aprendemos ou não, o que é bem diferente. Nós é que utilizamos, infelizmente, como ainda somos pessoas um pouco vingativas, não nos livramos da lei de talião, mesmo no espiritismo. Então é muito comum a gente ouvir isso: eu já lhe perdoei, eu só não quero nunca mais olhar na sua cara. E de preferência vai ficar cada um no seu caminho. Olha, de preferência você vai ter que sofrer muito ainda em outras vidas para aprender. Então a gente não só é algoz do passado, como também do futuro. Imagine, já roga uma projeção para o futuro da vida alheia. Quem abraça o Cristo entende a lei de amor e caridade. O amor é maior, que não é Jesus, já estava em Levíticos. A maior lei é amar. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus era judeu e usava o que havia de mais belo naquele povo para poder lhe tocar mais profundamente o coração. Nós não seremos punidos, como você disse, nós já somos. Quando eu erro e me sinto com culpa, uma descarga neuroquímica é acionada no meu corpo. A culpa, o rancor, a mágoa, o ressentimento são sentimentos paralisantes que despertam tempestades hormonais que nos arrastam à baixa imunológica, à exposição a vírus, a doenças frequentes, a fragilidades que nós não podemos conceber. Porque quando a gente erra, já é castigado, não precisa desencarnar. Se eu sou uma pessoa racista, não é que eu vou necessariamente nascer em outra cor no futuro. Não. Se eu sou racista, eu já estou perdendo grandes amizades, já estou perdendo grandes amores, grandes oportunidades desde já. Se eu sou machista, já estou atraindo para mim o que há de pior. Eu vou perder grandes possibilidades de amizade, grandes relações por conta do meu ciúme,
por conta do meu rancor. Então não é que a gente vá ser punido. A consequência é imediata. Muitas vezes nós é que não a percebemos, mas já estamos em processo. Todo e qualquer abuso. Se eu beber demais, não é que eu tenho ressaca? Se eu comer demais, não é que eu passo mal? Se eu odiar demais, não é que eu perco o sono? Não é que eu me desestabilizo? Se eu amo muito, não é que eu vivo com a cara de bobo, cheio de endorfinas, feliz a ponto de irritar a vida alheia? Alguém passa e diz: viu o passarinho verde? Qual é o seu problema? Está rindo de mim? Porque nós vivemos uma sociedade às vezes tão doente, tão esquisita, que viu alguém feliz demais, alguma coisa de errado está acontecendo. Porque eu também não sou. Então não é um devir, nós estamos fazendo. Quando eu digo sim para alguma coisa, eu disse não para todas as outras. Nós já estamos escolhendo a toda hora e já estamos colhendo. Quem escolheu estar aqui nos escutando, quem escolheu vir até aqui, fez as suas escolhas e colhe naturalmente que é devido. É da lei, não é punição e às vezes não é mérito. É da lei, porque nós vivemos sob a lei da ação e reação, a colheita. E é imediato, é a todo instante. Não precisa esperar uma reencarnação, não. Aqui e agora, nós já estamos construindo o nosso agora e o nosso amanhã. É muito bem lembrado, Gilvan. Temos que ter esse cuidado. Quando Jesus nos alertava a necessidade de oração e vigilância, ele queria dizer justamente isso. Precisamos vigiar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, nossas ações. E o Espiritismo, ele nos traz esses esclarecimentos. E aí, quando eu estudo o livro dos médiuns, que a gente vai ver como funciona todo esse processo de energia, toda a mecânica de como aquilo que nós exportamos para a atmosfera, ela vai construindo a nossa aura, e bem como a nossa casa mental, a nossa tela mental, ela pode ser algo suave, algo leve, algo que as pessoas se aproximam de nós e sentem aquele bem-estar, aquele conforto, como ao contrário, né? Aquilo que nós pensamos e sentimos, se ele não for algo construtivo, nos adoece, nos deixa cada vez mais envolvidos pela sombra, pela tristeza, pela melancolia, desesperança. E é preciso que a gente tenha força, fé, esperança. E a codificação traz para nós, através do livro, principalmente do Evangelho segundo o Espiritismo, essa necessidade que nós temos de perdoar, não pela pessoa que nos fez algo que nós consideramos equivocado, né? Porque muitas vezes a gente acha que a pessoa está errada, aquela que nos ofendeu, e quando a gente perdoa, a gente tira um peso de nosso coração, muito mais, porque até aquela outra pode nem saber que a gente guarda esse sentimento em relação a uma conduta que ela praticou. Então a gente está perdendo tempo de progredir, de ser feliz, de ter um equilíbrio, de ter no nosso exterior a pacificação, de ter um organismo funcionando satisfatoriamente, né, no plano cardíaco, no plano gástrico, no circulatório. E a gente, no Espiritismo, vai entendendo que nós influenciamos esse movimento de regularidade do nosso organismo através simplesmente dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Então não é Deus pelas suas qualidades, né? Eu já falei que ele é justo, e agora eu falo que ele é bondade infinita, amor, e jamais ele ficaria castigando. Então aquela ideia que nós tínhamos anteriormente, quando acreditávamos que Deus era um Deus de punição, um Deus de castigo, um Deus que a gente tinha medo, o Espiritismo vem mostrar para a gente que
Deus é Pai, Deus é amor, Deus é caridade, Deus é oportunidade, Deus é esperança, e que não existe a condenação perpétua, não existe. Existe sim esse caminhar que nós escolhemos, que pode nos levar a demorar a alcançar a felicidade ou alcançarmos com maior rapidez, né? E Deus também não perdoa. Não verdade, pode perdoar, porque perdão pressupõe ofensa. Isso, E ninguém consegue ofender a Deus. É impossível. Verdade, É a mesma verdade. coisa que o urubu querer arranhar o céu. Não vai conseguir. Então, quando nós rezamos o Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, não é ponto, continua. Assim como perdoamos a quem nos tenha ofendido. Veja que o perdão é recebido na mesma proporção em que é concedido. Porque aquele que concede o perdão ao outro, concede a si mesmo. Enquanto que aquele que não consegue perdoar ao outro, não consegue perdoar a si mesmo. Isso. Porque toda relação que eu tenho com o outro necessariamente tem a ver com o que eu sinto por mim mesmo. É impossível ter com o outro uma relação diferente da que eu tenho comigo mesmo. Toda dificuldade que eu tenho com o outro é, antes de tudo, a que eu tenho comigo. Por isso que Jesus, quando nos ensinou a prece, nos ensinou: perdoa as nossas ofensas. Alguns diziam ofensas, outros dívidas, assim como nós perdoamos àquele que nos tem ofendido, que é da mesma forma. A gente mente tanto, né, Gilvon? Nem me fale. E quando nós vamos para a oração de Francisco de Assis, é que é formidável. Porque tudo que a gente reclama para a gente, ele diz: fazer com que eu procure mais. Verdade. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. E tudo que a gente quer é ser compreendido, é ser consolado. E o que ele está colocando é: você só vai ser de fato compreendido e consolado quando você consolar e quando você compreender. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Nossa, Francisco de Assis complementou a prece de Jesus, né? É impressionante. É impressionante. Esse link que você fez, importantíssimo, né? Que nós precisamos refletir muito nessa questão de primeiro fazermos, para depois cobrar dos outros. Algo que a gente ainda não consegue fazer, né? Então, tá aí, meus irmãos, uma reflexão muito importante para mim, em primeiro lugar, que quando a gente ouve, está aqui do lado de lá, e a gente vai, as ideias vão fluindo, e a gente: olha, Olga, preste atenção que você não está fazendo isso, né? Se liga, né? Então, o Gilvon trouxe aí essa união dessas duas orações, que são simbolicamente muito significativas para nos tornarmos cristãos, né? Conforme o nosso irmão que participou aí falou sobre esse destaque de sermos cristãos, e essas duas orações, elas simbolizam muito fortemente o que devemos fazer, como devemos proceder, como devemos sentir, como devemos pensar. Não é? Então, nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Gostaríamos que o nosso irmão querido aqui fizesse suas considerações finais sobre o tema, se despedisse. Quero deixar um abraço fraterno a todos os amigos aqui conosco, nossa querida Olga, nosso querido Márcio, nossa Neuza. Agradecer aos que nos ouvem nesse instante, porque nada é por acaso. Então os laços que nos unem são abençoados. Pedindo a Deus que essas boas energias que fluem nesse instante cheguem a todos nós. Certa feita,
escutei uma fala muito interessante. Estava nas cataratas do Iguaçu e procurei um lugar para fazer uma prece. Nesse momento me chega um cidadão do lado e começa a dizer: olha, se eu botasse uma caneca de água agora nessa caneca, enchia na mesma hora. Um balde enchia no mesmo instante. Eu achei aquilo tão desagradável, porque eu tinha procurado um lugar para fazer minha prece, então fingi que nem estava escutando. Olhei para ele e disse: e continuei. Se fosse um tanque gigante, enchia como uma caneca. Se fosse um Maracanã, ia demorar um pouco mais, mas enchia de água do mesmo jeito. E eu continuei de olho fechado, evitando contato. Mas já ia a pouco, ele fez uma consideração que eu quero trocar com os amigos. É Deus. Deus é assim. Eu já abri o olho, olhei para ele, como quem estava intrigado. E ele disse: tanto faz se você chegar com uma caneca, um balde, uma caixa d'água, um Maracanã inteiro. Deus dá. Quem dá limite à bondade divina somos nós. Ah, que lindo. Nós é que damos limite à bondade divina. Então, meus bons ouvintes, meus bons amigos, fica-nos a pergunta: qual é o tamanho da nossa caneca? O que é que a gente tem aproveitado de tanta abundância? Muito obrigado, um abraço a todos. É isso, amigos queridos. Chegamos então ao encerramento do Espiritismo em Foco no dia de hoje, agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior coordenadora dos nossos trabalhos, agradecendo em especial o nosso irmão Givon Barros, que aqui esteve, agradecendo a sua família, né, que renunciou à sua presença para que ele aqui pudesse estar também cumprindo uma missão para falar sobre Jesus, falar sobre o Espiritismo, para todos que nos ouvem nesse momento. Queremos agradecer a vocês, ouvintes, que estão sempre sintonizados com a Rádio Brasil Espírita. Quero mandar um abraço para Maria e agradecer também aos participantes que contribuíram com suas perguntas, a Adriana de Maceió e a Deilson de Recife. Então, que Jesus abençoe a vocês e a todos que nos escutam, agradecendo principalmente aqui ao Márcio, que está na condução aí dos equipamentos técnicos. Então, até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. É isso aí, continue com a programação da Rádio Brasil Espírita.